Queridos amigos, muita paz a todos. É uma alegria imensa podermos estar aqui para mais uma reunião, mais um encontro do nosso querido 28º Seu, que é, na verdade, um encontro, né, da grande família cristã que fazemos parte desse ideal de Jesus. Nos reunimos aqui sempre para poder refletir, debater, nos aprimorar mutuamente com as lembranças dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, trazidos à tona pela doutrina espírita e todas as demais religiões cristãs que sempre dão a sua colaboração na construção de um mundo melhor com base no Evangelho de Jesus. Então sejam todos muito bem-vindos a essa reunião promovida pelo 28º Conselho Espírita de Unificação e saudamos a todos para esses momentos, esses minutos que estaremos juntos para poder refletir. Nós vamos ler uma página para a nossa reflexão, depois uma oração, e aí então daremos início às nossas palavras. A nossa página é do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier, nosso querido Chico Xavier. A página é Vê e Segue. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. João 9:25. Apesar do trabalho renovador do Evangelho, nos círculos da consolação e da pregação, desdobrar-se diante das massas, semeando milagres de reconforto na alma do povo, o serviço sutil e quase desconhecido do aproveitamento da Boa Nova é sempre individual e intransferível. Os aprendizes da vida cristã, na atividade vulgar do caminho, desfrutam do conceito de normalidade, mas se não gozam de vantagens observáveis no imediatismo da experiência humana, quais sejam as da consolação, do estímulo ou da prosperidade material, de maneira a gravar o ensinamento vivo de Jesus nas próprias vidas, passam à categoria de pessoas estranhas, muita vez ante os próprios companheiros de ministério. Chegado a semelhante posição, se sabe aproveitar a sublime oportunidade pela submissão e diligência, o discípulo experimenta a completa transposição de plano, modifica a tabela de valores que o rodeiam, sabe onde se ocultam os fundamentos eternos, descortina esferas novas de luta através da visão interior que outros não compreendem, descobre diferentes motivos de elevação por intermédio do sacrifício pessoal e identifica fontes mais altas de incentivo ao esforço próprio. Em vista disso, frequentemente provoca discussões acesas com respeito à atitude que adota à frente de Jesus. Por ver com mais clareza as instruções reveladas pelo Mestre, é tido a conta de fanático ou retrógrado, idiota ou louco. Se, porém, procuras efetivamente a redenção com o Senhor, prossegue seguro de ti mesmo, repara, sem aflição e sem desânimo, as contendas que a ação genuína de Jesus em ti recebe de corações incompreensivos e estacionários, repete as palavras do cego que alcançou a visão e segue para adiante. Emmanuel. Vamos orar. Bom e amado Mestre Jesus, agradecidos, Senhor, estamos por esses momentos de paz e de união, pedindo que o Senhor nos abençoe, nos proteja, trazendo-nos esse silêncio interior e essa paz, esse amor, essa harmonia que tanto necessitamos para as nossas vidas transcorrerem em clima de tranquilidade, de saúde e de atividade no bem.
Se conosco, Mestre da vida, e que Deus, em sua infinita misericórdia, nos inspire e nos ampare em mais uma noite de reflexão em teu santo nome. Que assim seja, se conosco e graças a Deus. Bom, meus amigos, mais uma vez, muita paz a todos, sejam todos muito bem-vindos. Outros companheiros estão chegando agora, então sejam muito bem-vindos após a leitura da página e a nossa prece. A nossa temática hoje é amar o próximo como a si mesmo, que está no capítulo número 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse é o maior dos ensinamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então vamos traçar algumas breves reflexões a respeito dessa temática. Que Deus nos abençoe. Quando Jesus, certa vez, ele era muito testado pelo povo da época, especialmente pelos fariseus, que não simpatizavam com seu ideal, que não gostavam muito da presença dele em algumas situações, então tinham por hábito testá-lo em determinadas situações, em determinadas conjunturas. Em determinada ocasião, os fariseus, o evangelho diz exatamente isso, que os fariseus, sabendo que Jesus calara os saduceus, ou seja, ele havia, pelo seu exemplo, pelas suas palavras, feito todos se calarem e ficarem abismados com os seus feitos, os fariseus resolveram, de alguma forma, se aproximar dele, ou para o tentar, ou para testar a sua sabedoria. E um deles, que era o doutor da lei, lhe propôs essa questão: Senhor, qual o maior de todos os mandamentos? E Jesus então respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E eis aqui o segundo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nestes dois mandamentos. A nossa obrigação, portanto, como Jesus ensina, é amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o primeiro e o maior mandamento. O segundo, que é consequência desse, é amar o próximo como a si mesmo. Por que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas? Alguém pode se perguntar, mas não é necessário amar o próximo primeiro? Afinal de contas, o próximo é um sofredor, é alguém que precisa da minha ajuda. E Deus é Deus, independente do que eu faça, do que eu ache, nada muda a natureza de Deus. Então, o primeiro mandamento não era para ser amado o meu próximo? Evidente que não. Porque amar a Deus sobre todas as coisas não quer dizer necessariamente que Deus está precisando de mim naquele momento. Quer dizer, sim, uma honra e uma saudação e um agrado àquele que é a razão de todas as coisas. Afinal de contas, tudo aquilo que existe, existe por causa de Deus. Então, para eu amar o efeito, eu tenho que amar a causa. Para eu amar a obra, eu tenho que amar o seu autor. Portanto, não é que Deus está precisando necessariamente de mim naquele momento para alguma coisa, mas é que é minha obrigação louvar e agradecer e engrandecer a todo instante aquele que é o Criador de todas as coisas, porque se ele não existisse, eu e o meu próximo também não existiríamos, nem a minha família, nem ninguém. Então, o meu amor por Deus, ele tem que ser acima de todas as coisas. Acima do meu amor pela minha família, acima do meu amor por mim mesmo, está o meu amor por Deus. Algumas pessoas dizem que a minha família está acima. Eu já ouvi comentários a respeito. A minha família está acima até mesmo do meu amor por Deus. Isso é um grande engano, porque se não fosse por Deus, nós não teríamos família. Eu não teria irmãos, pai, mãe, filho, esposa, marido, não teríamos nada disso. Aliás, se não fosse por Deus, não teríamos nem nós mesmos, porque Ele é o nosso supremo e grande Criador. Portanto, é necessário nós entendermos que colocar o amor a Deus sobre todas as coisas significa que nós estamos num ato de humildade e de amor, louvando, agradecendo e reconhecendo aquele que é o Criador de tudo e de todas as coisas, que é a causa primária, a causa primeira de tudo que existe no universo. E aí vem o segundo mandamento, amar o próximo como a si mesmo, que se intensifica ainda mais quando eu amo a Deus. Porque alguém pode dizer, mas eu posso amar o meu próximo e não acreditar em Deus. É verdade. Eu posso ser um descrente, eu posso ser um ateu, eu posso ser um materialista que não acredita em nada e posso fazer o bem ao meu próximo. É verdade isso.
E esse bem terá méritos. Todo gesto de caridade tem méritos. Mas quando eu amo a Deus sobre todas as coisas, esse amor ao meu próximo, ele se torna ainda mais profundo. Ele se torna ainda mais dedicado. Não que aqueles que não acreditam em Deus não se dediquem, não é isso. Há muitas pessoas que não acreditam, que não têm religião, e são mais bondosas do que outros que estão dentro de religiões. Não estamos entrando nesse mérito. Apenas estamos dizendo o seguinte, que quando nós amamos a Deus e amamos o próximo, esses dois sentimentos se complementam. E aí nós estamos cumprindo aquilo que Jesus nos deixou. Tanto que o mestre foi muito claro. O primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo, amar o próximo como a si mesmo. Quando fazemos esses dois, nós então estamos fazendo essa conexão divina. E esse amor, naturalmente, é mais profundo, é mais sublime, é mais perfeito, é mais forte, porque a crença em Deus nos faz superar as dificuldades, nos faz acreditar mais no futuro, nos faz sublimar mais as dores que quando batem à nossa porta, do que se eu não acreditasse em nada. Quando eu não acredito em nada, é muito mais fácil de haver uma desesperança, de haver uma revolta, uma blasfêmia. Quando eu acredito em algo superior, quando eu acredito em Deus, nós passamos por cima mais facilmente das debilidades, porque temos um futuro a atingir, temos um Criador a quem pedir ajuda e agradecer, temos um futuro que nos aguarda. Tudo isso é uma realidade que está à nossa porta, está a braços com cada um de nós, está esperando que nós venhamos a entender verdadeiramente. E o dia que a humanidade entender essa dualidade do amor a Deus sobre tudo e ao próximo como a nós mesmos, a humanidade será muito mais feliz. Então, amar o próximo como a si mesmo, nós estamos amando ainda mais o próximo quando eu amo a Deus. E estou amando ainda mais a Deus quando eu amo o meu próximo. Porque uma coisa complementa a outra. Se eu amo a criação, eu estou amando o seu Criador. Não é possível amar a criação e não amar o Criador, ou amar o Criador e não amar a sua criação. Logo, quem ama a Deus, naturalmente tem que amar o próximo. E quem ama o próximo, naturalmente está amando a Deus, mesmo que não o saiba. Portanto, os dois princípios se complementam, amar a Deus sobre tudo e ao próximo como a nós mesmos. E aí alguns devem estar se perguntando, alguns amigos, mas o que é o amor? Como nós podemos definir, pensar e entender o amor? O religioso hindu que faleceu há alguns anos, chamado Satya Sai Baba, o Swami Satya Sai Baba, um religioso hindu muito querido na Índia, belíssimos ensinamentos que nos trouxe durante o século XX, faleceu há poucos anos. Sai Baba dizia que amar é sentir a essência de todas as formas de vida. Amar é sentir a essência de todas as formas de vida. Isso é o amor. A definição de Sai Baba nos leva a entender essa essência. Então, sentir a essência de todas as formas de vida, todas elas na natureza, nós vamos viver esse amor, porque ao sentir a essência, eu percebo que eu estou integrado nela. Então, eu não vou fazer o mal a ninguém, eu só vou fazer o bem. Sentir a essência de todas as formas de vida é entender a grandeza do amor, já que estamos todos envolvidos na mesma criação. O apóstolo Paulo disse que eu poderia entregar todos os meus bens aos pobres, dar meu corpo para ser queimado, poderia dar tudo que eu tenho, mas se eu não tiver amor, isso de nada me serviria. E ao final ele diz, agora, pois, permanecem as três virtudes, a fé, a esperança e o amor, a caridade. Amor e caridade são sinônimos. A fé, a esperança e a caridade. E das três, a mais excelente é a caridade, é o amor. Essas três virtudes, fé, esperança e caridade, são as três maiores virtudes teologais, consideradas as três maiores virtudes cristãs que o Evangelho nos traz, colocada pelo apóstolo Paulo. E das três, a principal é a caridade. Não é à toa que o Espiritismo nos ensina como ensinamento maior que fora da caridade é que não há salvação. Se fora da caridade não há salvação, nós precisamos entender, aliás, não foi à toa que Allan Kardec colocou essa frase como sendo o lábaro, a bandeira maior da doutrina espírita, fora da caridade não há salvação. Por que ele colocou essa frase como ensinamento maior? Porque ele sabia, como estudioso que era, desse conceito.
Se o cristianismo tem como ensinamento maior a caridade, se as 3 maiores virtudes do cristianismo é a fé, a esperança e a caridade, e a mais excelente é a caridade, porque a caridade é o principal de tudo. Então, Kardec coloca fora da caridade não há salvação. Ou seja, vamos fazer o bem, vamos ajudar no bem, vamos ser úteis na caridade, vamos ajudar a quem precisa, independente da situação, independente da condição em que se nos apresente, independente de qualquer circunstância, vamos ser úteis. Dentro de casa, fora de casa, no trabalho, na rua, na família, aonde nos encontrarmos, vamos pensar como nós podemos ser úteis às pessoas. E aí, então, a caridade vai brilhar no nosso comportamento, sem justificativas, sem pré-condições, sem pré-requisitos, simplesmente pelo prazer de ajudar e de servir, em qualquer circunstância. Outro dia eu passei por uma situação interessante, que um rapaz passou pela estrada de moto, só que ele estava empinando a moto, fazendo, enfim, de forma irresponsável, muito perigosa, numa estrada perigosa, ele empinando a sua moto, com risco de cair, sem capacete, sem nada, um perigo danado. E então uma pessoa que estava perto de mim, um conhecido, falou assim: se cai, eu não vou ajudar, pode cair e se machucar que eu não ajudo. E eu falei: não, mas nós temos que ajudar. Ele falou: claro que não, é um irresponsável, está botando em risco a vida dele e dos outros, e ele cai, eu ainda vou ajudar, ele que fique machucado lá no asfalto, aguardando a ambulância chegar. Eu falei: é um grande engano, porque o nosso dever é ajudar. Mas Eduardo, mas ele estava errado, ele estava empinando a moto, é um irresponsável. Eu falei: eu também acho que ele é irresponsável, também acho que ele está muito errado. Agora, isso não nos importa. Uma vez que alguém está precisando de ajuda, nós vamos ajudar, é nosso dever. Se fosse seu filho, aí ele ficou pensativo. Se fosse seu filho, que estava empinando a moto, caiu e se machucou numa estrada, você deixaria ele lá morrendo, ou 2 horas esperando a ambulância chegar? Ou 15 minutos que fosse esperando a ambulância chegar, e você não ia dar nenhum socorro? Ora, o que a pessoa fez para passar por aquilo é problema dela. O nosso problema é ajudar dentro do possível. Então, a caridade é aquela exatamente que pensa no próximo, que se preocupa em servir, que se preocupa em como ser útil, em como ajudar, em como trabalhar no bem, em como ser útil às pessoas, em como trabalhar pelo bem das pessoas. Essa é a ideia da caridade, que é o amor, que são sinônimos, que é o amor, a caridade nada mais é do que o amor posto em prática. Os nossos desafios, as nossas debilidades, as nossas limitações, as lutas do dia a dia, muitas vezes nos fazem esquecer um pouco isso. Mas o grande pensamento da vida é: como eu posso ser útil? E não ser útil apenas para mim mesmo, porque eu posso trabalhar, ganhar o meu dinheiro, me cuidar e etc. Isso tudo é muito bom. Mas, além disso, como eu posso ser útil para os outros? O que eu estou fazendo de bom pelas pessoas? Quando nós temos esse pensamento de fazer as coisas de coração, pensando no bem, tudo vai se desenhando de forma mais bela. Tudo vai se desenhando de forma mais perfeita. Tudo vai se desenhando da forma mais sublime e a vida vai adquirindo um outro significado, porque a caridade dá sentido às nossas vidas. O amor ao próximo dá sentido às nossas vidas, meus irmãos. Quantas pessoas que estão caminhando pelo mundo sem um sentido para viver, sem uma alegria de viver, sem uma busca, sem um ideal, estão caminhando pelo mundo sem saber o que estão fazendo na Terra. Acham que não tem nada para fazer, por que nasceram, por que eu estou aqui. Se essas pessoas se preocupassem em ser úteis, se essas pessoas se preocupassem em ajudar quem precisa, se elas se preocupassem em dar atenção aos idosos de um asilo, a ajudar crianças, a ajudar pessoas necessitadas, a ajudar numa instituição religiosa, num orfanato, a hospitais, doar sangue, coisas que façam o bem a quem precisa, sem esperar nada em troca, essas pessoas teriam a alegria de viver e teriam um sentido para a vida. Mas preferem perguntar para que nasceram, ao invés de agir demonstrando para que nasceram. Todos nós nascemos com a mesma missão, que é fazer o bem. Todos nós nascemos com a missão de fazer o bem. A nossa missão é única. Muitas pessoas se perguntam: qual será a minha missão? Qual é a minha tarefa na Terra? Qual é a minha missão na Terra? Como se Deus dissesse para cada um, quando a gente nascesse, a sua missão é essa, 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 essa. Isso não existe. Cada um de nós tem uma tarefa, é evidente. Mas nós não temos que ficar preocupados com ela. Nossa tarefa é fazer o bem, é honrar nossos compromissos no campo da caridade, é procurar fazer todo o bem que esteja ao nosso alcance. Quando nós fazemos isso, a vida então passa a adquirir um outro colorido,
um outro significado, uma outra razão. Aí nos tornamos mais felizes, mais entusiasmados, mais motivados, mais saudáveis, mais alegres, mais bondosos. Tudo vai se tornando melhor. A saúde física, emocional, espiritual, tudo vai se desenvolvendo, porque a bondade reina em nosso coração. E a bondade é exatamente isso, é o amar a Deus e amar o próximo, como Jesus nos ensinou. Tanto que a todo instante ele se refere a essa questão da preocupação que temos que ter desse lado, quando, nesse mesmo capítulo 11, no item número 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, há um texto belíssimo, há um texto muito belo, quando Kardec escreve um texto, ou melhor, escreve não, ele põe um texto no Evangelho, que na verdade os espíritos ele ditaram, o espírito Lázaro ditou, e Kardec inseriu no Evangelho segundo o Espiritismo. O espírito Lázaro ditou numa reunião, e ele coloca, no item 8 desse capítulo 11, intitulado A Lei de Amor, é o nome do texto. A Lei de Amor. E esse texto belíssimo, falando da Lei de Amor, em determinado momento o Espírito diz: quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Olha que maravilha. Vou repetir. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Ou seja, os povos ficaram sobressaltados. Os povos ficaram sobressaltados e os mártires, ébrios de esperança. Que esperança? Esperanças de um mundo melhor, esperanças de construir o reino dos céus na terra, através da caridade, esperanças de um lugar melhor após a morte na vida imortal, esperanças de, na espiritualidade, ter toda a alegria e toda a paz que eles aguardam, esperança. Ébrios de esperança desceram ao circo. E que circo que eles desceram? Era o circo romano. Era o circo romano, o famoso Coliseu, onde os cristãos eram condenados na época de Jesus por serem cristãos. Exatamente isso. Na época de Cristo, era proibido ser cristão. Era proibido ser cristão na época de Jesus. O Império Romano proibia, e aqueles que fossem pegos praticando o cristianismo, era muitas vezes preso, condenado e algumas vezes condenado até mesmo à morte. Por isso muitos se reuniam às escondidas nas catacumbas, nos cemitérios, às escondidas, porque era proibido ser cristão. Mas eles mantinham acesa a chama da fé. Eles mantinham acesa essa chama de amor a Deus e de amor ao próximo. Tentemos imaginar por um momento os cristãos adentrando no Coliseu. Eles eram presos, a arena do estádio lotada, repleta de pessoas vibrando, porque a humanidade sempre gostou de aplaudir espetáculos de violência. Infelizmente, até hoje é assim. Quantos espetáculos de violência são aplaudidos até hoje? Seja de animais ou seja de humanos, esportes, considerados esportes, que são sangrentos, que têm como base a violência pura e simples, e estão uma multidão aplaudindo. É algo para pensarmos até que ponto nós não estamos revivendo muitas vezes o circo romano. A multidão, então, no circo, no Coliseu, que era um estádio. O circo não era circo como nós conhecemos hoje, o circo romano era um estádio, um Coliseu, e ali, então, as feras, os leões eram mantidos presas, e ao ser mantidos presas, ficavam dias sem comer, para que quando os cristãos fossem levados para lá, as feras fossem soltas, e então eles pudessem devorar os leões com mais avidez, pudessem devorar os cristãos com mais avidez. Os leões presos, então fossem soltos com muita fome, os cristãos ali no meio da arena, os leões então os devoravam com mais avidez pela fome que traziam consigo. E os cristãos ali estavam dando suas vidas pelo bem da humanidade, dando suas vidas por amor a Jesus. Imaginemos na coragem que aqueles homens e mulheres possuíam. Será que nós teríamos a coragem deles?
Será que nós teríamos aquela abnegação, aquela dedicação, aquela capacidade de renúncia, aquele devotamento que eles possuíam? Eu acredito que ainda não. Muitos de nós teríamos, mas eu acredito que a maioria de nós ainda não. Porque a coragem da fé muitas vezes nos falta. A coragem de manter a fé. Quantas pessoas que têm vergonha de se dizerem cristãos, de se dizerem espíritas, ou de se dizerem qualquer outra crença. Quantas pessoas têm vergonha de afirmar a própria fé? Quantas pessoas têm vergonha de fazer o bem? Os que fazem o mal não têm vergonha de fazer o mal. Isso que é interessante. Quem faz o mal não tem vergonha de fazer o mal. Quem faz o bem muitas vezes tem vergonha de fazer o bem. Observa, espera, e às vezes não faz, porque tem um ou outro observando o que as pessoas vão pensar, quando na verdade nós temos que estar prontos para servir. Não vamos ficar fazendo questão que as pessoas vejam o bem que nós fazemos, porque aí vira exibição. Mas estamos falando, sim, de fazer o bem naturalmente, estejam pessoas vendo ou não. Quantas pessoas que se retraem porque tem alguém olhando, porque alguém pode ver, e ficam com vergonha de fazerem a caridade, quando deveriam se orgulhar disso, de serem boas, porque é isso que o nosso mundo está precisando. Então, refletindo por um momento dos mártires quando adentravam ao circo romano, nós vamos entender a coragem da fé, a capacidade de devotamento e de abnegação que aquelas almas possuíam, que aquelas almas alimentavam, fomentando pela abnegação e pela fé, fomentando a história do cristianismo que permanece até hoje, dando a sua caminhada, o seu prosseguimento na construção de um mundo melhor, na instauração do reino de Jesus na face da terra. Essa necessidade, meus irmãos, dessa compreensão é fundamental. Resgatar essa pureza do cristianismo primitivo, fortalecer o sentimento de fé e de caridade dentro de nós, fazer com que a luz do Evangelho de Jesus brilhe em nossos corações, comportamentos, palavras e ações. E seremos verdadeiros cristãos, verdadeiros espíritas, verdadeiros católicos, evangélicos, se houver outros companheiros de outras crenças nos assistindo. Porque ser cristão é ser tudo isso. É viver no ensinamento de Jesus. Isso é uma coisa só. Eu me lembro quando um grande apóstolo da época de Jesus, chamado Inácio de Antioquia, talvez os amigos já tenham escutado falar, Inácio foi preso. Era muito jovem, era um cristão entusiasmado, arrebatado, feliz pelo trabalho do cristianismo, como muitos outros. Foi preso, porque na época era proibido ser cristão. Ele foi preso praticando o cristianismo, pregando, e então os guardas começaram a lhe arrastar na direção do Coliseu. Começaram a lhe arrastar, e no meio do caminho, ele, sendo praticamente arrastado em direção ao Coliseu romano, onde seria sacrificado, ele, no meio do caminho, ele olha para Roma e dá um leve sorriso. Ele olha para a paisagem e dá um leve sorriso. E então um dos guardas o vê rindo e lhe dá um tapa e diz: "Por que estás sorrindo, miserável?" E Inácio olha para ele, sofrido, e diz: "Eu estou rindo de alegria, porque vejo que se para vocês estou vendo a beleza de Roma, a beleza dessa cidade, se para vocês, que sois tão maus, Deus dá uma cidade tão bela, que não reservará para nós, que realmente o amamos e que damos a nossa vida por ele." Vou repetir. Quando lhe perguntou, o guarda lhe perguntou: "Por que estás sorrindo, miserável?" E ele disse: "Eu sorrio de alegria, porque vejo essa cidade tão bela que é Roma. E se para vós, que sois tão maus, Deus dá uma cidade tão bela, que ele não reservará para nós, que realmente o amamos e damos a nossa vida por ele." Quanta sabedoria! Os guardas continuam levando em direção ao Coliseu. Ao chegar lá, era um jovem, muito moço, muito dedicado a Jesus, com um futuro promissor, ele encaminhado para o Coliseu.
está dentro do Coliseu agora, vai ser devorado pelos leões. Os leões foram soltos, havia outros cristãos também na arena. E então os leões foram soltos. Inácio fecha os olhos e começa a orar, pedindo proteção a Deus, pedindo forças para todos eles e ao mesmo tempo agradecendo, sabendo que era a hora dele entregar a sua alma a Deus. No entanto, os leões começam a devorar os corpos, os outros cristãos, e ele ouve os gritos de dor dos seus irmãos. Ele ouve os gritos de dor e então fica em silêncio aguardando a vez dele. E, no entanto, de repente o silêncio se faz. Ele achou aquilo estranho, nada lhe aconteceu, ele abre os olhos. Quando abre os olhos, ele vê os seus irmãos mortos pelo chão e os leões deitados na arena. Não quiseram lhe atacar. E ele entendeu, porque os animais somente atacam quando estão em perigo ou quando estão com fome. Os leões não estavam em perigo, porque Inácio era inofensivo naquele momento. E não estavam com fome, porque já haviam comido os outros cristãos. Então, não ligaram para Inácio. E havia uma regra no Coliseu de que se os leões não devorassem algum cristão, que esse cristão poderia ser solto. Porque era muito raro isso acontecer. E então, Inácio foi solto. Inácio foi solto, voltou para a convivência da cidade. No entanto, voltou triste, muito triste. Quando ele estava ainda no Coliseu, ele começou a chorar e pensou consigo, por quê? Por que será que Deus não me permite ter essa possibilidade, essa oportunidade de dar minha vida a Jesus, como os meus irmãos deram? Por que eu não tive esse ensejo, essa honra? E então o Espírito lhe apareceu e lhe disse, Inácio, você terá a oportunidade sim de dar a sua vida por Jesus, mas ainda não é o momento. Os seus irmãos deram a vida por Jesus nesse momento. Você dará a sua vida sim, mas Jesus quer um pouco mais, quer que você dê a sua vida trabalhando, vivendo, você ainda é muito jovem, servindo, pregando, ensinando, fazendo o bem. É assim que ele quer que você dê a sua vida pelo evangelho dele. É assim que você vai dar a sua colaboração, Inácio, na senda do bem. É assim que você vai dar a sua colaboração na senda do bem. E é assim que você vai dar a sua vida a Jesus. No dia a dia, nos leões do mundo, que vão te devorar a pouco, e você pregando e trabalhando no bem, e servindo e ajudando a todos aqueles que precisam. E Inácio então ficou mais reconfortado e saiu. E foi para o mundo viver Jesus no dia a dia das lutas e dos leões que nós enfrentamos no nosso dia a dia, servindo ao Evangelho Redentor de nosso Senhor. Inácio foi um exemplo sublime dessa realidade que nos induz a entender a grandeza da lei de amor. Quando, nesse capítulo, no item 8, na página Lei de Amor que citamos, quando Lázaro diz que quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo, nós vemos como isso verdadeiramente acontece. Porque as pessoas ficam ébrias de esperança quando vem um gesto de caridade. Quando nós vemos uma pessoa fazendo bem, aquilo nos preenche, nos enriquece. Parece algo diferente, quando deveria ser o normal. Deveria ser o normal em nossas vidas. Nós vemos aquilo de forma diferente. E aquilo tem que ser algo comum em nossas vidas, mas nos enriquece, nos engrandece, como deve verdadeiramente ser. Ficamos engrandecidos, ficamos bafejados por aquele momento, aquela paz, aquela alegria que só a caridade com Jesus fornece. Por isso o ensinamento maior é esse. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos. Quando nós vivemos assim, no amor a Deus e no amor ao próximo, nós então somos felizes. Nós então damos utilidade às nossas vidas. Nós então cumprimos a nossa missão. Nós então temos uma vida produtiva. Hoje se fala muito em produtividade no mundo empresarial, no mundo acadêmico, no dia a dia, nos trabalhos aí da vida.
Se fala muito em produtividade. Ora, como ser mais produtivo? Pensando no bem das pessoas. Nós aumentamos a nossa produtividade. Existem muitas regras, muitas técnicas para isso, para aumentar a produtividade de alguém a nível de trabalho. Mas quando nós pensamos no bem do próximo e nos esforçamos para isso, nós então somos infinitamente mais felizes e mais realizadores. E então a produtividade se torna maior. Por isso é que temos que colocar a caridade em primeiro plano. Em qualquer situação, não importa onde estejamos. Se a pessoa vai começar um trabalho novo, vai abrir uma empresa nova, uma loja nova, seja o que for, não ponha o dinheiro em primeiro lugar. Não pense, vai abrir um novo trabalho para quê? Para ganhar dinheiro. Não pense isso. Pense, eu vou abrir um trabalho novo, uma loja nova, uma empresa nova, seja o que for, para poder ajudar as pessoas. E o dinheiro? O dinheiro é consequência. Dinheiro nunca deve ser prioridade em nossas vidas, deve ser consequência. O dinheiro é um auxiliar, mas não é o mais importante. Então, no seu trabalho profissional, ao invés de pensar como que eu tenho que tirar dinheiro das pessoas que estão perto de mim, pense o que eu posso fazer de bom por elas. E elas vão ficar tão felizes de receberem um bom trabalho que naturalmente vão trabalhar com você e o dinheiro virá. Mas se a gente pensa só em dinheiro em primeiro lugar, as pessoas vão embora, porque vão ver alguém ganancioso, vão ver uma pessoa ambiciosa, vão ver uma pessoa que não tem preocupação com o ser humano, só tem preocupação com os recursos materiais. Ao passo que se eu penso primeiro no bem das pessoas, as pessoas ficarão tão felizes que a vida vai sorrir para mim. Os problemas financeiros começam a ir embora, porque eu coloquei a caridade em primeiro lugar. Então, você que me ouve, meu irmão, e todos aqueles que nos ouvirão, enfim, nos próximos dias, no seu trabalho, não ponha nunca o dinheiro em primeiro plano. Pense, o que eu posso fazer de bom pelas pessoas? A nossa missão é muito maior do que nós imaginamos. Se você é um professor, não vá trabalhar pensando, tenho que aturar aquelas crianças chatas ou aqueles adolescentes rebeldes. Vá trabalhar feliz e diga para você mesmo, eu estou construindo um mundo melhor. Vamos ver as coisas sempre de forma mais ampla. Eu não estou indo aturar adolescentes rebeldes, eu estou indo construir um mundo novo, construindo novos cidadãos. Se eu sou alguém que vende alimentos, eu não sou só um vendedor de comida, eu sou alguém que está alimentando a humanidade, porque a humanidade só pode se movimentar e produzir porque ela está bem alimentada, e eu estou alimentando a humanidade. Se eu sou um vendedor de lâmpadas, não posso dizer apenas que eu vendo lâmpada. Pense grande. Diga para você, eu sou alguém que ilumina o mundo. Então, ao sair de casa, ao invés de eu sair chateado, porque eu sou apenas um vendedor de lâmpadas, eu vou sair muito feliz, porque eu estou saindo para iluminar a humanidade. Isso tudo dá sentido às nossas vidas. É o pensamento no próximo. E aí as nossas dificuldades vão diminuindo, os problemas vão ficando esquecidos, as soluções vão aparecendo, a alegria, a saúde, tudo vai nos sorrindo mais, porque estamos colocando o bem do próximo em primeiro plano. Esse é o sentido, era isso que Jesus queria que nós entendêssemos. Claro que precisamos de recursos financeiros para sobreviver, é evidente que sim. Claro que queremos melhorar, muitas vezes melhorar de vida, ter um salário melhor, ter um emprego melhor. Ok, tudo isso está correto. Mas independente de onde estamos, com quem estamos e o que fazemos, o nosso pensamento deve ser esse. O que eu posso fazer de bom pelas pessoas? O que eu posso fazer de bom por aqueles que estão ao meu redor? Os meus ideais estão aqui do meu lado. Ao invés da pessoa se perguntar qual é a minha missão, está aí, olha o que você faz no dia a dia, você vai ver qual é a sua missão. Olha para o lado, sua missão está aí. Olha para a sua família, para o seu emprego, para a sua religião, para os seus ideais, para os trabalhos sociais que você participa, está aí a sua missão. É só desempenhá-la com afinco, com dedicação, com ardor. Tenhamos essa preocupação, esse cuidado de zelar pelas nossas vidas. Quando Maria de Magdala, que era uma pessoa infeliz, essa é a verdade. E isso é muito bem relatado pelo espírito Amélia Rodrigues, através de Divaldo Pereira Franco, no livro Primícias do Reino, quando ela fala de Maria de Magdala. Maria de Magdala era uma pessoa infeliz.
possuía grandes recursos financeiros, mas não tinha uma vida plena. Se envolvia nos prazeres materiais e era uma pessoa triste. Era condenada por aqueles como considerada uma pessoa de má vida. E muitos a rechaçavam, apontavam o dedo, condenavam, mal falavam. E, no entanto, ela ouviu falar através de uma empregada sua, uma ajudante sua que trabalhava na sua casa, ela ouviu falar que havia um homem que perdoava. Seja qual for, quem fosse a pessoa, ele perdoava. Ele auxiliava. E Maria de Magdala, também conhecida como Maria Madalena, Magdala era a cidade, Maria Madalena, então, procurou conhecer esse homem, já que todos apontavam o dedo para ela, ela queria saber quem era esse homem que perdoava, que ajudava, que servia. Quem era esse homem? Que não condenava nem censurava ninguém. Pelo contrário, tinha sempre uma palavra de consolo e de auxílio. Ela foi conhecer Jesus em Cafarnaum. E uma das suas aias, das suas ajudantes, lhe disse onde ele se encontrava. Ela foi, teve um encontro com Jesus, conversaram, e nesse diálogo com Jesus, ela então se engrandeceu. Nesse diálogo com Jesus, ela se afirmou ainda mais como um ser grandioso para Deus, como alguém importante no contexto da criação, como parte integrante do contexto da natureza. Esse diálogo com Jesus entrelaçou os corações de tal forma que ela nunca mais esqueceu do Mestre. Ela então volta para Cafarnaum, larga a vida que possuía e vai se entregar à vivência do amor e da caridade, auxiliando a todos aqueles que necessitam, os doentes, os leprosos, que na época a lepra, hoje a lepra está muito bem controlada, muito bem cuidada, muitos tratamentos, mas na época a lepra era muito temida, ela foi cuidar dos doentes, dos leprosos, daqueles que necessitavam de amor e luz, e de tanto cuidar deles acabou contraindo a lepra. E ao contrair a lepra, ela então morre pela própria lepra. Mas antes de morrer, Jesus foi crucificado antes dela. E quando Jesus voltou 3 dias após que ele reapareceu, quem foi a primeira pessoa a vê-lo? Maria de Magdala. A convertida de Magdala, que foi ter com ele em Cafarnaum, buscando um amigo, e que encontrou esse amigo que tolerava, que perdoava e que entendia. Ela foi a primeira a vê-lo. Contou para os discípulos que não acreditaram nela. Mas Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, acreditou que ela havia visto Jesus. E então, ela, tendo a confiança de Maria de Nazaré, Maria de Magdala fica mais tranquila. E mais tarde, os discípulos, logo depois, percebem que era verdade o que Maria de Magdala dizia. E então estavam todos ali agora com Jesus. Jesus fica alguns dias com eles, depois se vai, e os discípulos começam a multiplicar a mensagem dele pelo mundo, em atos, em palavras, em livros, em escritos, nos evangelhos, nas pregações, a mensagem de Jesus vai se multiplicando cada vez mais. E Maria de Magdala, mais tarde, morre pela lepra que ela adquiriu, cuidando dos doentes, cuidando dos pacientes. É a mensagem de amor que toca os corações e que multiplica nas almas, meus irmãos, esse sentimento puro e verdadeiro que nós devemos cultivar. O amor de Jesus, ele é a solução para tudo. Ele é o contrário do egoísmo e do orgulho, que são os 2 maiores defeitos humanos. O contrário do egoísmo é a caridade. O contrário do orgulho é a humildade. Allan Kardec diz: o egoísmo e o orgulho são os 2 maiores defeitos humanos. E a caridade e a humildade são as 2 virtudes que combatem esses defeitos. Porque o contrário do egoísmo é a caridade, o contrário do orgulho é a humildade. Então, se eu quero combater o egoísmo e o orgulho, eu tenho que desenvolver a caridade e a humildade. Ao desenvolver a caridade e a humildade, eu então estou no caminho certo para combater esses 2 defeitos humanos. Desenvolvamos a caridade e a humildade e estamos combatendo o orgulho e o egoísmo e estaremos sendo verdadeiros cristãos. Porque é o que Jesus espera de cada um de nós. Essa certeza que essa vivência preencha, e ao nos preencher,
nos traz essa alegria, essa paz que o mundo tanto precisa. E esse amor puro, esse amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo, que o Senhor se refere, essa lei de amor que o Espiritismo traz de volta tão bem quando diz que fora da caridade não há salvação, mas que todas as religiões de alguma forma fortalecem, é a senha para o bem viver. Sejamos bons, façamos todo o bem que nos seja possível e estaremos vivendo a mensagem de Jesus e construindo um mundo melhor em nossos corações e, consequentemente, por toda a humanidade. Eu agradeço, meus irmãos, o carinho da presença de todos. É uma alegria muito grande estarmos aqui. Muita paz, nós vamos fazer a nossa oração. Eu agradeço imensamente pelos minutos, pela atenção que os irmãos se dispuseram de estar conosco e que prossigamos assim. Nesse período que estamos atravessando, não permitamos que as dúvidas, a tristeza ou a melancolia batam a nossa porta. Pelo contrário, aproveitemos esse período de pandemia para fortalecer em nós a fé, a esperança e a caridade. E quando qualquer sentimento de tristeza ou preocupação bater à nossa porta, deixemos ele ir embora, esse sentimento de tristeza. Deixemos ele passar. E, ao mesmo tempo, imediatamente nos perguntemos como eu posso ser útil para alguém? O que eu posso fazer de bom? E vamos preencher o nosso tempo com a caridade. E então a alegria virá. Façamos isso e estaremos cumprindo o que Jesus espera de cada um de nós, porque é o amor a Deus e ao próximo que dão sentido às nossas vidas. Muito obrigado a todos. Vamos orar. Bom e amado Mestre Jesus, muito obrigado, Senhor, por esses momentos de paz e de reflexão. Que o Senhor nos abençoe, Mestre. Perdoa nossos erros e guia-nos os passos pelos caminhos do mundo, dando-nos segurança, saúde, paz e tranquilidade, abençoando a nossa humanidade para que ela entenda o mais rápido possível os teus ensinos e para que juntos construamos um mundo novo através desse amor que o Senhor nos ensinou. Se conosco, Jesus amigo, muito obrigado por tudo e graças a Deus. Que assim seja, muita paz.